mais uma vítima de um dos sistemas mais perverso e aterrorizante que é o sistema religioso, e principalmente o cristianismo e o islamismo, mas um adolescente dentre outros milhões, milhares e bilhões de adolescentes que já foram vítimas do sistema religioso, onde um adolescente no interior de São Paulo, que atuava como coroinha na paróquia dessa igreja do interior de São Paulo, que foi vítima desse padre por violência sexual. Então, acompanhe comigo o vídeo a seguir. Um padre foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão em Penápolis, no interior de São Paulo. O caso envolve acusação de violência sexual contra um adolescente que atuava como coroinha na paróquia local, com episódios relatados entre 2009 e 2014. O réu ainda pode recorrer em liberdade. Segundo o processo, a vítima era menor de idade quando os abusos começaram, após sua família se mudar da zona rural para a zona urbana da cidade e passar a frequentar a paróquia Sagrada Família. O adolescente teria passado a acompanhar o religioso em missas e atividades da igreja, e os episódios relatados teriam ocorrido durante deslocamentos e viagens. Um dos relatos descreve uma viagem para o interior paulista, na qual ambos teriam dividido um quarto. De acordo com a vítima, o motivo pelo qual a denúncia foi feita anos depois foi o receio de se posicionar contra uma figura considerada por ele como referência espiritual. A revelação aconteceu só em 2023, já na vida adulta, quando a vítima relatou os fatos à família e à própria instituição religiosa. Interrogado durante a investigação policial, o sacerdote optou por ficar em silêncio. Já na audiência de instrução, ele negou as acusações e disse que sempre manteve um comportamento afetivo com os fiéis da comunidade. A Diocese de Lins, responsável pela paróquia, afirmou que afastou o padre das funções desde que teve conhecimento da denúncia. Também comunicou o caso ao Dicastério para a Doutrina da Fé, no Vaticano, que deu início a um processo canônico interno. A defesa do acusado não foi localizada pela reportagem até o momento da publicação. O espaço segue aberto para manifestações. Leia a matéria da repórter Júlia Queiroz e acompanhe o caso em metrópolis.com. O problema nisso tudo, como é que existe um Deus e um Jesus que estão 24 horas vendo e observando tudo, e principalmente dentro da sua casa, que são os templos, as igrejas? Assim como dizem os cristãos, ver milhares e milhões de cenas como esta e simplesmente não fazem nada. Como é que um Deus todo-poderoso, assim como afirma a Bíblia, vê umas coisas dessas dentro da igreja e permite tudo isso? De duas uma, ou o Deus de Israel e o Jesus romano compactuam com certos crimes, ou simplesmente eles não existem. Porque, gente, são milhares e milhões de casos como este que rolam dentro das igrejas. É o mais que acontece no meio religioso e principalmente o cristão. Como sempre, esse tal de Jesus romano ou Deus de Israel ficam simplesmente calados, ocultos. E o engraçado, as ovelhas são tão retardadas e burras que elas deixam seus filhos como coroinha nas igrejas, achando que é um lugar divino, onde vai estar a presença do Jesus romano, do Deus de Israel e do Espírito Santo. Mas, na verdade, vão estar um monte de assassinos, enganadores, usurpadores, pedófilos, mentirosos, gananciosos, para não falar a palavra completa, e por aí se vai. Mas é muita burrice mesmo acreditar que a igreja é um lugar sagrado onde nada de mal acontece. São dentro dos próprios templos, igrejas, que acontecem as coisas mais absurdas. Exemplo disso, em 1755, em Portugal, Lisboa, aconteceu o maior terremoto de todos os tempos, onde a igreja de Lisboa estava lotada de ovelhas retardadas, onde a igreja desabou e matando a todos que estavam dentro. Foi justamente no dia da data comemorativa chamada Dia de Todos os Santos. Aí eu pergunto a você, cadê a proteção que os retardados dos cristãos dizem ter desse Jesus romano? Porque falar é uma coisa,
Agora eu quero ver na prática. Porque um cachorro é 10.000 vezes mais útil do que esses 330 milhões de deuses juntos. Não existe algo mais inútil do que esses deuses. Não servem para nada. A bosta de um gato é mais útil que eles. Na verdade, claro que a bosta do gato é mais importante do que esses deuses, porque a bosta do gato existe de fato. Já os deuses, não. Na verdade, esses deuses só existem na mente doentia desses fanáticos por mitologias. Mas o que mais me irrita nisso tudo é a hipocrisia desses pilantras, bandidos, assassinos, traficantes da fé, dos líderes religiosos cristãos. É onde eles mais criticam e condenam, é o mais que eles praticam dentro das próprias igrejas. Exemplo, a homossexualidade é o mais que se tem dentro das igrejas cristãs. Isso tanto no protestantismo quanto no catolicismo. É cheio. Quando veem um homossexual nas ruas, torcem a cara, mas por trás até calcinha usam. Então, não adianta a hipocrisia cuspir para cima, porque o cuspe cai diretamente na cara. E o pior que esses infelizes desses líderes religiosos não são felizes e não deixam os outros serem felizes. Porque você disser que esses fundamentalistas religiosos cristãos são felizes, isso é a pior mentira. Porque essas pessoas que vivem sob controle e disfarce por trás das religiões, elas vivem no pior tormento, porque elas fazem as coisas escondidas, com medo, sob pressão, principalmente psicológica, e não existe mais nada no mundo do que fazer as coisas com pressão psicológica, com medo. Isso é o verdadeiro inferno. Por isso que muitos entram em depressão e terminam tirando sua própria vida. A religião é tão monstruosa que, quando ela não destrói fisicamente, ela destrói psicologicamente. Então, por hoje só, até o próximo vídeo.